Conversa Puxa Conversa de hoje traz-nos de volta ao bairro de Alfama e às suas ruas e aos seus becos para continuarmos a descoberta do nosso movimento associativo. Estamos então no Beco das Cruzes, no núcleo do bairro de Alfama, para conhecer a coletividade mais antiga deste bairro histórico da nossa freguesia. Vamos conhecer a Sociedade Boa União. Vasco, muito obrigado por nos receberes aqui, Sociedade Boa União. Desde 1870 a servir o bairro de Alfama é uma grande responsabilidade. É verdade, Ricardo. São 150 anos aqui a servir o bairro, tem sido uma responsabilidade muito grande. Temos aqui muita coisa para falar e um dos espaços mais emblemáticos da coletividade é aqui a biblioteca, onde vamos continuar um pouco da nossa conversa, se me dás licença. Entra. Eu diria que estamos praticamente num espaço único no cerne da nossa freguesia e claramente do nosso movimento associativo, porque estamos, diria eu, na única coletividade que tem uma biblioteca com esta dimensão. Vou tirar a máscara para mantermos aqui a conversa com o distanciamento necessário, porque de facto uma coletividade e uma biblioteca reflete declaradamente uma vertente cultural concreta que a Sociedade Boa União teve ao longo do tempo. Digamos assim que este é um dos aspectos essenciais da Sociedade Boa União e da sua história. Esta biblioteca, Ricardo, foi fundada em 1940. Tem atualmente cerca de 3.000 livros. Está agora a ser informatizada. Então o trabalho tem sido feito pela atual direção, não é? A atual direção está a informatizar os livros, já tem cerca de 1.300 informatizados, ainda falta o resto, para podermos saber o que temos, onde temos e em que sítio estão. Esta biblioteca teve já um papel muito importante no bairro de Alfama. É uma biblioteca que os sócios vinham e requisitavam livros e por aí fora. Portanto, estava ao serviço da comunidade, não é? Estava ao serviço da comunidade. A partir do 25 de Abril as coisas modificaram-se um pouquinho e, portanto, a partir daí ela começou a ter menos movimento e hoje praticamente ninguém vem levantar livros para ler. Ainda assim é muito importante o trabalho bibliográfico que têm feito aqui, trabalho de organização bibliotecária, que no fundo é isso que se trata. Sim. Eu, enfim, aproveitava desde já a conversa que estamos a ter sobre a biblioteca para começar a tocar aqui num ponto muito importante e estamos a adiantar-nos um bocadinho na conversa, porque em 150 anos não chegaria certamente meia dúzia de minutos para falar sobre eles, mas este livro, que resume a história da Sociedade Boa União, os 150 anos que a Sociedade Boa União celebrou no ano de 2020. Este livro foi escrito precisamente por ti, Vasco. Não quero aqui, de certa forma, personalizar a conversa, mas esta pergunta é inevitável. Deve ter dado um gozo, enquanto presidente desta coletividade, escrever esta história. Foi. Deu-me um gozo enorme, portanto, escrever a história, procurar aquilo mais importante que se havia de referir, porque o livro era limitado, não é? Não tinha um número de folhas que nós podíamos pôr aí o dobro das folhas que tem, o dobro das fotografias, mas estávamos limitados e, portanto, tivemos que pôr só um resumo do que é a história da coletividade e aquilo que os diversos setores em que ela tocou ao longo dos 150 anos. Foram vários. E as atividades que teve ao longo dos 150 anos. Para a Junta de Freguesia de Santa Maria Maior, eu tenho a certeza absoluta que foi um privilégio associar-se ao livro, não só porque revela um cuidado especial que a direção teve, e na tua pessoa, logicamente, mas também um papel que eu diria que é único, de uma coletividade que se propôs, de uma forma, digamos assim, perene, que vai ficar certamente no tempo, de escrever o trabalho histórico. Na bibliografia, é engraçado porque tu apoiaste na obra também do António Firmino da Costa, o Trágico e o Contraste, que é possivelmente uma das teses mais brilhantes que fizeram sobre o bairro de Alfama. E outra questão que eu te queria perguntar era, que é uma pergunta também um bocadinho, digamos, da praxe. Tu és presidente da Sociedade Boa União, tens um conhecimento concreto sobre o bairro, sobre a história do bairro e sobre a história da coletividade. Há muitas mudanças, não é? Não é a mesma coisa? Há muitas mudanças. Ao longo do tempo, a Sociedade Boa União acompanhou todas essas mudanças. O bairro era um bairro muito pobre, hoje já, embora não seja um bairro com as melhores condições, mas sem dúvida nenhuma que está melhor do que aquilo que estava. O livro também acompanha isso, porque o livro começa em 1914, se não me engano, com o primeiro arrendamento do terreno, e depois vai evoluindo ao longo dos anos até agora. Claro. É uma fase mais recente, não é? Que também retratas. Claro que este livro nunca poderia ter sido feito sem a colaboração da Junta, é evidente. A Junta foi essencial para que esse livro se pudesse ter realizado.
E o mérito desse livro não é só meu também, atenção, fui eu que o escrevi, fui eu que procurei as coisas, fui eu que procurei os documentos. Foi um trabalho fui eu que os conjunto selecionei. também, não é? Sim, mas se não fosse a vice-presidenta Vânia Simões... Com quem falaremos daqui a pouco também. Não havia, já está à nossa também espera. não havia, porque foi ela que fez a paginação, foi ela que fez a composição, e isso, sem dúvida nenhuma, foi um trabalho importante. Daqui a pouco vamos centrar parte da nossa conversa também sobre a ambiência mais recente e sobre aquilo que é o papel da juventude ou da classe etária mais recente no papel não só do movimento associativo, mas essencialmente do dirigismo. Mas há uma questão muito importante, Vasco, que eu percebi em todas as pessoas que leram o livro, que acabou por ter um certo protagonismo na malta mais nova, ou de uma geração que é mais nova comparativamente com a malta que é associada ao movimento associativo, porque ainda existe um bocadinho o estigma de que a malta das coletividades é tendencialmente mais velha, etc, etc. Que é a questão dos playbacks, dos karaokes, que era, eu diria, também um bocadinho paralelamente com as questões das sessões de cinema, que eu próprio, enquanto alfamista, cheguei a vir aqui 2 vezes à União. E as festas de Natal também tinham um grande impacto, já para não falar do Carnaval, mas já também iremos falar sobre isso. Mas, de facto, é incrível perceber que a Sociedade Boa União teve um papel extraordinário no dinamismo da juventude aqui do bairro. E isso, certamente, para ti também tem uma grande relevância. Não é? Teve. Começando pelas marchas. Estás a ver, já em 1934, nós recrutávamos as pessoas para as marchas essencialmente dentro dos sócios. Nós temos, inclusivamente, aqui na biblioteca uma fotografia que da primeira Marcha da Alfama de 1934, que é só composta por sócios da Sociedade Boa União. E a maior parte da malta nova, não é? Naquela altura. Tudo malta nova. E depois, ao longo do tempo, é evidente que nós sempre tentámos cativar a malta nova. Embora tivéssemos aqui um certo elitismo dentro da coletividade que era difícil de cá entrarem. Era muito difícil. Eu próprio, para entrar, tive alguns 6 meses ou 7 meses ali no quadro para ser aprovado. Ainda bem que tocaste em 2 aspectos que são essenciais e que me parecem a mim que são os mais relevantes na história da Sociedade Boa União. E eu acho que isso palpita claramente aqui em Alfama esses dois aspectos. O primeiro porque, de facto, e diga-se bem da verdade, a Marcha da Alfama é recentemente muito associada ao trabalho do Magalhães de Lima, que é bastante extraordinário e de facto tem dado uma grande, muito bom. Coletividade essa que também iremos visitar mais à frente aqui no Conversa Depois da Conversa, mas de facto a Boa União é a coletividade mãe, a casa primeira da Marcha da Alfama, onde, inclusivamente, conseguiu um palmarés extraordinário também. Isso para a Sociedade Boa União, e em ti, quando Presidente, é também um orgulho extraordinário, não é? Vamos ver uma coisa. Temos que dar o seu ao seu dono. E perceber os tempos, não é? Perceber os tempos. As primeiras marchas da Alfama que saíram, não saíram da Sociedade Boa União, saíram dos Leais Amigos. Sim, que é atualmente a Freguesia de São Vicente. Agora continua na Freguesia de São Vicente. Sim. Agora continua no São Vicente. Saiu de lá de 31 a 33. Depois em 34 é que já começou a sair daqui e foi depois até 1974. E isso cria uma discussão interessante, que é a questão das proximidades bairristas. A Sociedade Boa, apesar dos Leais Amigos estar na Freguesia de São Vicente, na altura organizava a Marcha da Alfama. Isso é um grande parênteses. Organizava a Marcha da Alfama. Sim. Depois passámos nós a organizar aqui a Marcha da Alfama, criámos uma comissão só própria para organizar a Marcha da Alfama e organizámos praticamente até ao 25 de Abril, pouco antes do 25 de Abril, depois as marchas pararam um bocadinho e depois nós deixámos de ter condições. Porquê? Porque a Marcha da Alfama começou a ter um âmbito já muito maior e nós não tínhamos sítio para condições para até para ensaios, não tínhamos, porque as marchas da Alfama foram sempre ensaiadas no nosso salão de festas, lá em baixo. Portanto, a partir daí depois deixámos e foi o Magalhães Lima que muito bem que ficou com a marcha e tem estado a fazer um trabalho extraordinário. Para fechar aqui o segundo tópico em que tu tocaste, e eu diria que uma pergunta, enfim, não diria difícil, mas que certamente tu saberás dar resposta na tua percepção enquanto dirigente, enquanto alfamista e, enfim, enquanto conhecedor profundo do movimento associativo, que é o facto de existir uma grande colagem num aspecto elitista à Sociedade Boa União. E é interessante porque, de facto, eu não reconheço em nenhum dirigente da Sociedade Boa União a necessidade de não só rejeitar, mas, enfim, transparecer a percepção correta dessa ideia. Não. Tu achas que, enfim, e tu aqui revelaste um aspecto pessoal, portanto, que para entrares para a sociedade tens que esperar, etc, etc. É verdade. Eu próprio aqui vou partilhar uma questão pessoal, porque eu tive familiares, e há bocado falávamos sobre isso, que foram associados e foram dirigentes desta casa, mas de facto existia muito aquela ideia de que para entrar na Sociedade Boa União, para ser sócio da Sociedade Boa União, havia quase como um processo burocrático, uma densidade de espera que mostrava também um bocadinho
eu diria que a exigência e a respeitabilidade do movimento associativo. Achas que isso necessariamente deve-se a quê, do ponto de vista histórico? Olha, é assim, todas as direções da Sociedade Boa União tinham este lema, que era: só entrava para aqui quem era respeitosamente cuidado. Portanto, era por isso que se dava o tempo necessário para que os sócios e as direções analisassem a pessoa e o seu comportamento. Ou seja, nós organizávamos bailes, por exemplo, não é? No salão lá embaixo. Se o chamado mestre de sala, que era um dos diretores, visse alguma coisa que não estava no ambiente da sala e no ambiente do baile, alguma cena que ele não gostasse tanto e tal, ele chamava a pessoa e punha fora. Simplesmente, não é? Simplesmente, punha fora da sala. E se tivesse para entrar para sócio, por exemplo, já não entrava. Portanto, havia ali mesmo uma disciplina, claro. E não era só a direção. Bastava haver um sócio que dissesse que aquela ficha que está no quadro, que é de um indivíduo qualquer, olha, este indivíduo não tem educação ou não tem respeitosamente para poder entrar na coletividade, não merece o respeito dos sócios, ele já não entrava. E, de certa forma, contribuiu para que, de facto, houvesse aqui um critério bastante disciplinar. Mas hoje em dia a sociedade ainda sofre com isso. E isso já acabou. Essa é a questão que me leva a fazer a pergunta. E isso já acabou, isto já acabou logo a seguir ao 25 de Abril, em 74. Portanto, já lá vão quase 50 anos. Ainda hoje sofremos disso. Mas é interessante porque, passados estes anos todos, eu sinto que a Sociedade Boa União é possivelmente um exemplo de abertura para a comunidade. Porque eu acho que isso transparece com muita facilidade. Tudo o bairro recente, que na Sociedade Boa União existe uma porta aberta para toda a comunidade, para beber café, para jogar snooker, para conviver, e isso de facto reflete também não só, em certo aspecto, a responsabilidade do movimento associativo que a Boa União conseguiu, de certa forma, conservar, mas também contraria um bocadinho a ideia do elitismo, porque de facto sente-se nesta coletividade o espírito aberto, não é? Mas qualquer o elitismo foi só até ali perto do 25 de Abril. Pois a partir daí transformou-se. Claro. Só que o mal já estava feito. O mal estava feito. O que é que acontece? Hoje em dia os nossos sócios são tudo sócios que estão acima dos 70 anos, 60, 60 e tal, 70. As novas direções tentaram chamar a juventude até à coletividade, mas já nos foi muito difícil. Claro. Porquê? Porque a habitação em Alfama não existe, as pessoas casam, fazem a sua vida, vão para os subúrbios da cidade, vão para fora da cidade, não vivem em Alfama. E o bairro sofre com isso. E o bairro sofre com isso. Claro. E, portanto, hoje os nossos sócios são sócios de idades muito avançadas. Vasco, extraordinária conversa, a iniciar aqui a nossa visita à Sociedade Boa União. Vamos agora passar para uma segunda fase da nossa conversa, um bocadinho mais alargada, onde temos mais dois diretores aqui da Sociedade Boa União. A Vânia é um exemplo da juventude, não é? Que está no dirigismo aqui do nosso movimento associativo, é vice-presidente da Sociedade de Boa União, e pegando nas palavras que o Vasco disse há pouco, eu diria que a Vânia não só representa uma certa singularidade no movimento associativo, não é? Porque é uma pessoa jovem, mas também continua a viver no bairro de Alfama, portanto tem aqui as duas coincidências. E a pergunta que eu acho que é importante fazer é como é que uma jovem vê não só o futuro do bairro, mas também o futuro do movimento associativo aqui no nosso território. Bom, a questão do associativismo em Alfama, eu acho que é um bocadinho em todos os bairros históricos, é geracional. Passa de pais para filhos e assim sucessivamente. É quase cultural, é cultural e geracional, porque se a tua família frequenta uma coletividade, tu não vais frequentar a outra. Tu vais frequentar a coletividade que a tua família já frequenta. E acho que é isso que justifica um bocadinho aquela quebra de massa associativa que tivemos, exatamente por essa questão geracional. Acompanha a tal saída do bairro. Acompanha a tal saída do bairro. Portanto, o que é que aconteceu? Que a massa associativa da Sociedade Boa União, as gerações mais novas não ficaram cá e então foi mais difícil. Para mim foi muito mais simples porque eu nunca verdadeiramente deixei o bairro de Alfama e então, para mim, entrar na vertente associativa da Sociedade Boa União era só natural. Era uma coisa que estava mais do que natural e certa na minha vida desde quase que me lembro de existir. Portanto, foi quase mais uma coisa de esperar pela idade para chegar. Para poder lá chegar. Como é que se cativa os mais jovens?
A questão é um bocadinho o confronto das gerações, porque o problema dos mais jovens é que têm ideias diferentes das gerações mais velhas. E normalmente as coletividades vivem das gerações mais velhas. Como o associativismo é um elemento voluntário, cada um só dá o que tem para dar, e as gerações mais novas dão o que têm para dar, as mais velhas dão o que têm para dar e entram em conflito. Então, para mim, a grande chave é nós não podemos simplesmente entrar para uma coletividade e achar que vamos mudar o mundo e subitamente vai ser tudo diferente. Há que respeitar sempre as tradições antigas e ir introduzindo pequenas mudanças aos poucos para resolver uma dor que a massa associativa atual já estava a sentir. A massa associativa da sociedade de Bonião estava a sentir que havia pouca frequência na casa, que havia pouca gente jovem, que a alegria dos tempos antigos estava-se a perder, que faltava dinamismo, mas estavam com dificuldade em compreender que para que isso acontecesse era necessário que alguém cedesse de alguma das partes para que houvesse um espaço para as gerações se encontrarem. E o que nós tentámos fazer, embora não seja um trabalho imediato nem de uma direção, nem de duas, nem de três, foi exatamente encurtar esse espaço com atividades que acabam por unir as gerações. E um bom exemplo disso é, por exemplo, a sueca. É um jogo onde tu consegues ter uma pessoa de 18 anos a jogar com uma de 50 ou com uma de 80 e está tudo certo. E não há problema nenhum, que aquilo é claro. E está ali o bairro, parte do bairro está ali naquele momento. Exatamente. Vânia, tu tocaste aqui num aspecto que me parece extraordinariamente explicativo do ponto de vista do presente do bairro, mas pegando nas suas palavras, que me parece ser uma descrição perfeita daquilo que é uma das atuais problemáticas, não é? Encontrarmos aqui uma solução de futuro. Tu achas que o movimento associativo, não só no bairro de Alfama, mas no contexto dos bairros históricos, e até ultrapassando a esfera analítica para a cidade de Lisboa, achas que o movimento associativo corre riscos de sofrer uma forte alteração em virtude dessa falta enfim, eu não diria de entendimento, mas tu usas uma expressão que é interessante, que é a questão do cada um tem o que tem para dar. Há vidas pessoais, há vidas profissionais, há exigências que cada um tem e que não são transversais a toda a gente, porque, enfim, cada um tem as suas vicissitudes. Tu achas que isso pode ser um desafio que pode não ter retorno para o movimento associativo? Retorno vai ter sempre que ter, porque quer tu queiras, quer não, ainda que o conceito de movimento associativo mude por completo daquilo que nós conhecemos hoje, vai sempre haver um movimento associativo. Seja ele qual for. Seja ele qual for. Agora, nós temos que entender que, com um risco ou não, ele tem que mudar. Porque ele tem que se adaptar e cativar as gerações mais jovens. E mais jovem já nem é a minha, é que está anterior à minha. Porque essas gerações, jovem, mas, enfim, mas é muito mais difícil obter um fator-chave para o associativismo, que é o comprometimento. Porque tu não podes ter um associativismo volante. Tu não podes decidir hoje que és membro da direção de uma casa e amanhã já não queres. E quando tu tens que mudar um bocadinho e aligeirar um bocadinho o sistema associativo para que as gerações mais jovens possam conseguir encontrar aqui um lugar para si. Porque atualmente eu não sinto que isso esteja a acontecer na plenitude. E acho que se continuarmos assim, a longo prazo, obviamente, o movimento associativo vai estar em risco, não é? Mas eu acho que a mudança não é má, ela tem que acontecer obrigatoriamente, quer nós queiramos, quer não, ela vai acontecer. Mais vale seguirmos com o barco, do que andarmos a rumar contra ele. Eu acho que está a ser uma conversa absolutamente perfeita, não só porque estamos a ter aqui, eu diria que uma descrição racional, empiricamente verdadeira, sobre aquilo que é a realidade do movimento associativo, mas também porque nesta mesa redonda, chamemos-lhe assim, vamos ter agora um choque, não é? Pegando aqui nas palavras da Vânia também, e no seguimento daquilo que o Vasco disse, geracional, que não só demonstra aquilo que é as mudanças do próprio bairro e do movimento associativo, mas acima de tudo as mudanças das percepções, e pegando naquilo que a Vice-Presidente, a Vânia Simões, referiu, é importante também ouvirmos aqui a perspectiva do Belila, que é uma das figuras mais reconhecidas da sociedade de Bonião, que faz vida do movimento associativo, não só é alfamista, mas é também um dirigente aqui da sociedade de Bonião. E a pergunta é muito simples. A sociedade de Bonião tem um papel importante no bairro hoje, teve no passado. Como é que tu vês? A sociedade de Bonião sempre teve um papel importante no bairro de Alfama. Isto aqui, a juventude antigamente vinha muito para aqui, agora, como já há pouca juventude, raramente se apanha aqui jovens. Mas de vez em quando ainda aparece. Ainda aparece. Tu achas que a tua vida pessoal, familiar, seria a mesma sociedade de Bonião? Isto é uma pergunta um bocadinho... Não seria. Não seria? Não.
Antigamente ainda tínhamos lá um clube ao pé de mim, que era os 11. Que foi uma das primeiras coletividades a sair, não é? E foi fechada por outros caras. Ficava ali na Rua de São Miguel, no beco onde tu ainda... Mesmo no beco onde eu moro. Onde tu moras, sim. Depois aquela fechou, depois é que eu vim para aqui. Lila, eu acho que tu representas bem o espírito da necessidade que a comunidade tem de ter uma segunda casa, no sentido de que o associativismo também tem que ser um polo de deslocação, de convívio. Não é? Portanto, quer dizer, o bairro também passa necessariamente pela coletividade e pela vida na coletividade, dos amigos, das conversas, dos desatinos, ver a bola, tudo isso. Claro. Portanto, é por isso também que tu vives aqui. Claro que é. Isto é a minha segunda casa, sem dúvida nenhuma, como a minha, como muitos. Porque uma pessoa está em casa, agora vou para onde? Vou para a rua, vou passear, vou para isto. Bem-se para aqui para a sociedade, estamos aqui entretidos a jogar às cartas, a jogar à sueca, a jogar ao dominó, seja o que for. Estamos aqui entretidos. Estão aqui entretidos. Uma pergunta agora que também tem que ver com aquilo que a Vânia disse e o Vasco, e eu acho que esta, volto a referir, a conversa está a ser determinante porque tem aqui uma linhagem cronológica essencial, mas a pergunta que eu te quero também fazer é, tendo em conta que tu acompanhaste, tendo em conta a tua idade e a tua experiência, não é? Achas que o bairro de Alfama tem um futuro, eu não diria risonho, mas enfim, para o movimento associativo pode-se esperar coisas boas, digamos assim? Desculpa lá, mas eu não acredito muito nisso. Porque há pouca juventude em Alfama. E infelizmente, a juventude que existe também não é pessoal para tomar em conta da sociedade. Tem que ver com aquilo que a Vânia estava a dizer, o compromisso, a necessidade de ter um compromisso, a necessidade de ter uma relação que não seja pontual, que seja duradoura, não é? Mas há pouca gente aqui em Alfama que quer entrar para o associativismo. Há poucos. Quantos anos é que tens, Sociedade de Boa União, entre diretor e entre sócio, quantos anos são? Tu és um dos sócios mais antigos, não é? Porque, não? Só entrei para aqui para sócio em 98, já tinha sido sócio desde 77. Portanto, a primeira vez que fizeste sócio da sociedade foi em 1977. Portanto, pós-renta ou pós-25 de Abril. Só que depois sentei-me aqui com uns diretores e fui-me embora. Nessa altura em que ainda havia direções que se propunham, eu já era diretor dos 11, nessa altura. Vim para aqui em 98, em 99 fui diretor outra vez. Ok. Portanto, já são alguns anos que isso está planeado. Desde 99 que sou diretor. Ok. Portanto, só foi um ano ou dois. Eu acho que ficámos aqui com uma representação fidedigna da juventude, da perspectiva mais histórica, não só do bairro de Alfama e da Sociedade de Boa União, mas também do movimento associativo. E agora eu acho que, para fecharmos esta visita à Sociedade de Boa União, o melhor seria fazermos uma visita àquele que é o Salão Nobre, não é? O espaço puro e duro do convívio aqui da sociedade, e pedi ao Vasco que me acompanhasse nessa visita. Vasco, tivemos ali um pouco a conversa na biblioteca, um espaço importantíssimo aqui na Sociedade de Boa União, como vimos, mas há aqui um outro espaço que é importantíssimo do ponto de vista do convívio, não é? Um espaço nobre, não é? É verdade. Vamos agora visitar, eu diria que é, no seguimento daquilo que nós dissemos há pouco, um exemplo da abertura do bairro, ou melhor, da coletividade ao bairro, não é? É aqui o salão da Sociedade de Boa União. Este é o Salão Nobre da Sociedade de Boa União, onde os sócios convivem e onde eles podem passar parte do seu tempo aqui. E vê-se aqui, de facto, e isso tem sido muito agradável ver dia a dia, que aqui no bairro de Alfama tem sido um exemplo sui generis, não é? Do convívio, da amizade, a malta joga, sim, é verdade. Sueca, o snooker, as mesas de snooker, as célebres mesas de snooker, e isso acaba por ser um grande exemplo. É verdade. Nós tínhamos, esta sala tinha muito mais mesas e cadeiras que o que tem. Está adaptada ao contexto da pandemia, Ao contexto não é? da pandemia, Claro. Nós tivemos que reduzir a 50%, tirámos mesas, tirámos cadeiras e arrumámos lá em cima na direção, para que as pessoas aqui possam ter o distanciamento necessário para que E é não haja importante contágios de Covid. essa postura da Sociedade de Boa União, porque tendo em conta que a coletividade tem, do ponto de vista recente, um papel essencial no dinamismo, na convivência do bairro, adaptou-se para que esse caráter não se perdesse. Teve que se adaptar para que não houvesse. Portanto, nós, como eu te disse há pouco, os nossos sócios têm todos uma idade avançada. Claro. Ora, são pessoas de risco. E nós tivemos que, ao fim e ao cabo, cuidar deles, Claro, não é? E, portanto, ter o distanciamento necessário. E é muito agradável, não só, eu diria, enquanto alfamista, mas também com a responsabilidade que tenho aqui na Junta de Freguesia, perceber que este salão magnífico é um sítio de convívio, um sítio de amizade, que está adaptado, claro, como dissemos,
ao novo contexto infeliz, mas necessário que vivemos com a pandemia, e é muito agradável perceber isso tudo. Se calhar vamos agora fechar aqui a nossa conversa ao balcão, que é sempre um sítio, diria, especial, não é? Onde também se dá conversas. Temos aqui o nosso Mário, que também é diretor da Sociedade da União, está aqui de máscara a cumprir. Mário, para ti, enquanto não é um alfamista de Gema, mas já és do bairro, estás aqui há tantos anos como qualquer um de cá, são 40, já é qualquer coisinha, é uma grande alegria perceberes que a Sociedade da União tem este dinamismo e esta força no bairro de Alfama, não é? É. Neste momento... Mais difícil, não é? Mais difícil. E o que é que temos hoje para comer? Ou o que é que vamos ter? Vamos ter polvo alagareiro. Polvo alagareiro. Bacalhau assado. Bacalhau assado. Portanto, tudo tipicamente português, não é? Típico português. Boa. Mário, bom trabalho. Pronto, Vasco, fechámos aqui com uma dica culinária, não é? Sim. Mas enfim, a última pergunta que eu te queria fazer, que já fiz à Força, que já fiz à Vânia, que já fiz ao Bolila, é a tua opinião, enquanto Presidente da Cidade da União, como é que vês o futuro? Olha, o Bolila disse-te praticamente tudo. É assim, eu vejo o futuro desta maneira. Enquanto esta direção estiver disposta a manter este associativismo que tem e a ter disponibilidade de tempo para que haja direções todos os anos, eu não vejo grande problema no futuro da coletividade. O problema que eu vejo é que, com o avançar da idade, pode não haver disponibilidade de seja difícil regenerar. Aí é que está. E o problema é este, é que, não regenerando a juventude, não existem direções. Eu vejo que, por exemplo, quando é para eleger uma direção, nós colocamos no quadro, estão as abertas, as listas para formarem listas para a direção. Ninguém aparece. E não há adesão. É sempre os mesmos, Estás a ver que eu sou diretor há 10 anos. Claro. Há 11 anos. Há 11 anos. Isso também tem coisas boas, está a estabilidade e dá... Sim, isso é verdade. Não é? Mas repara, a idade vai avançando, não é? Chega a um certo ponto que nós já não podemos não ter... Os compromissos familiares e pessoais podem não ser iguais. Claro. Vasco, estamos aqui, estamos praticamente a sair, mas estamos noutro espaço que é lindíssimo, porque a Boa União tem este pátio interior, que é, eu diria, tipicamente alfacinha, portanto aqui no Santo António, que eu já passei aqui muitas tardes e algumas noites, sente-se muito a vida bairrista. E é com grande agrado. E ainda temos lá embaixo o salão de festas, que é do tamanho deste. Sim, portanto, a Cidade da Boa União, do ponto de vista da sua sede, tem um grande dinamismo, também em virtude da sua dinâmica espacial. E Vasco, a única coisa que eu posso dizer é que foi um extraordinário gosto estar aqui e agradecer-te pela simpatia da recepção. Ricardo, desejar as melhores felicidades também à Sociedade da Boa União, na tua pessoa. Para ti, tens sempre uma porta aberta e a Junta tem sempre aqui uma porta aberta para aquilo que a Junta precisar. Está bem? Boa sorte. Tá, tudo obrigadinho. Bom, e ficámos assim a conhecer um pouco melhor a história desta coletividade, a Sociedade de Boa União, 150 anos de história, da coletividade mais antiga do bairro de Alfama e uma das mais antigas de Santa Maria Maior. Voltaremos no próximo episódio do Puxa Conversa para ficarmos a conhecer um pouco melhor outra coletividade aqui da nossa freguesia. Até lá.